pessoal, meu nome é Giovana Poker, eu sou advogada animalista, fui convidada pela Prefeitura de Niterói para estar ministrando esse curso super relevante aqui para vocês sobre a questão da guarda responsável, né? Guarda de animais responsável. A gente sabe que a grande maioria das famílias atualmente é composta por animais, é muito difícil a gente conhecer pessoas que não possuem pelo menos, né, um cachorrinho ou um gatinho em casa, além das demais espécies animais. E por essa razão é extremamente importante, né? E chega a ser até mesmo uma obrigação nossa, moral e legislativa, que a gente conheça quais são os direitos desses animais, quais são os nossos deveres enquanto tutores de animais. Então, é uma excelente iniciativa da Prefeitura, né, nesse sentido, de poder capacitar os tutores em exercer os devidos cuidados, o devido bem-estar para os animais que a gente tem em casa, que obviamente também são sujeitos de direitos, também são seres que sentem, né, que sofrem, que entendem as situações e, por isso, a nossa responsabilidade sobre eles é bastante objetiva. Então, eu vou começar aqui fazendo uma introdução ao tema. Aqui está o nosso curso de guarda responsável. E vamos começar hoje, então, falando sobre os deveres dos tutores. Quais são os deveres, né, que nós temos em relação aos animais que vivem na nossa casa, que são membros da nossa família? Primeiramente, gostaria de começar com o conceito de família multiespécie. Até pouco tempo atrás, o conceito de família se resumia, né, naquela entidade formada por seres humanos que muitas vezes, né, compartilhavam ali até mesmo da consanguinidade. Atualmente, nós sabemos que existem outras formas de constituição familiar, né, como a família monoparental, a família formada por adoção, a família formada por casais homoafetivos. Então, nós não temos mais um conceito tão fechado e tradicional de família. E agora, né, a mais recente forma de instituição familiar, reconhecida inclusive pelo IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, é a família multiespécie. E ela se configura quando existe numa entidade familiar a figura dos animais não humanos, né, exercendo ali o papel de como se fossem filhos. Então, numa família multiespécie, nós temos os tutores humanos, né, que vão exercer o papel de pais daquele animal, e vamos ter os animais que vão ser os seres vulneráveis, né, que precisam de cuidados, precisam de alimentação, precisam de investimento, tanto de tempo quanto financeiro, tais quais os filhos humanos. Então, esse é o conceito de família multiespécie, e eu não vou me aprofundar muito no assunto, mas só dizer, né, que esse conceito e essa forma de instituição familiar já é reconhecida, inclusive, pelo Poder Judiciário. Então, nós já temos ações de regulamentação de guarda, de direito de visita, de auxílio financeiro, né, após o divórcio, para aquele cônjuge que ficou com a guarda dos animais. Então, é bem interessante ver que, de fato, os animais já estão sendo reconhecidos como membros da família, né? E não mais apenas como pet. Eles compartilham conosco a nossa rotina, muitas vezes compartilham até mesmo as viagens, né, os passeios. Muito do investimento daquela família é no sentido de prover o bem-estar do animal. Então, esse é um conceito recente, mas que a gente vê que já é bastante aplicado na nossa sociedade. Aí você veja aí se você tem uma família multiespécie na sua casa. Bom, os tutores, eles têm o dever, né, como eu comentei aqui, de guarda e cuidado em relação aos animais não humanos. Então, assim como um filho, né, uma criança, depende de cuidados, depende que os pais provejam coisas, né, alimentos, roupa, medicação, os animais também vão ter necessidades próprias, né, particulares ali, que os tutores terão que prover para que se considere realmente um estado de bem-estar. Então, é necessário entender que os animais são seres vulneráveis, né? Principalmente os animais domésticos, são animais que dependem de cuidados humanos, e nós precisamos ficar bastante atentos em relação às necessidades que eles apresentam, principalmente pelo fato de que eles não podem se comunicar conosco, né? Então, os tutores precisam ter um olhar atento em relação ao comportamento do animal, os tutores vão ter um olhar atento em relação às necessidades do animal, para que ele, de fato, possa se desenvolver de uma forma saudável e feliz, né? E o tutor, ele vai responder pelos danos causados aos seus animais. Então, vamos supor que o tutor seja negligente, né, que não esteja arcando com as suas responsabilidades da forma devida,
esteja deixando de prover alimentação adequada, esteja deixando de prover um atendimento veterinário para o animal que esteja doente, ele pode responder tanto criminalmente, né, configurando-se o crime de maus tratos, se a negligência for muito grave e chegar a afetar, né, o estado físico ou psicológico daquele animal, e pode, inclusive, responder civilmente. Hoje nós já temos a questão do dano moral animal. Então, já existem processos em que os animais, por meio de uma ONG, por meio de um novo adotante, processam os seus ex-tutores pelos danos causados a eles em decorrência de uma negligência ou de uma agressão, tá? Então, não existe mais aquela visão de que o animal é meu, eu faço o que quiser com ele, tá? Esse é um conceito absolutamente ultrapassado. Se você fizer o que bem entende, causar um dano para esse animal, você vai responder criminalmente e civilmente. Então, é muito importante a gente entender que, assim como as crianças, os animais possuem direitos próprios e não podem ser violados nem mesmo pelo seu tutor, né? Que não é proprietário, é tutor. A gente vai ver isso na próxima aula. E também o tutor dos animais vai responder pelos danos que esses animais causarem a terceiros. Então, é comum, por exemplo, a gente ver tutores de animais que são um pouco mais agressivos, né? Animais de porte grande, que causam ferimentos a outros animais ou outras pessoas, exatamente pelo fato de haver ali um descuido em relação à segurança desse animal. É muito importante lembrar que os animais são seres incapazes de medir a consequência dos seus atos, né? Então, quem precisa zelar pela total segurança desse animal e impedir que ele gere qualquer dano para outros animais ou outras pessoas é o tutor. No caso de um animal que vier a ferir, por exemplo, uma criança ou outro cachorrinho, um gatinho, é o tutor que vai ter que responder civilmente, né, arcando com indenização para ressarcir quem sofreu esse dano. Nós temos atualmente diretrizes internacionais de bem-estar que vão aferir, né, o grau de bem-estar daquele animal, que pode ser um grau máximo ou um grau mínimo, chegando inclusive a configurar os maus tratos. Essas diretrizes a gente resume em 5 liberdades dos animais, que são a liberdade nutricional, a liberdade comportamental, a liberdade sanitária, a liberdade psicológica e a liberdade ambiental. Então, é bastante importante que eu vou evidenciar mais especificamente cada um desses conceitos a seguir, mas é importante que a gente se atente realmente a cada um deles, né? Porque o prejuízo de um desses critérios, de uma dessas liberdades, pode sim gerar um estado de mal-estar, algum tipo de prejuízo físico ou psicológico para o animal que está sob a sua tutela. Então, olha só, alguns elementos básicos, né, que a gente, enquanto tutor, tem que prestar atenção para estar sempre entregando, né, para os nossos animais. A questão da alimentação e da hidratação, a segurança, abrigo e conforto, né? A questão do conforto é bastante interessante porque muitas pessoas pensam que os animais não se importam, né, em ter ali uma cama fofinha, um cobertor num dia frio, uma roupinha num dia frio, e é absolutamente o oposto, né? Os animais gostam sim de conforto, assim como nós, e a gente deve se atentar a isso. A questão do espaço e da liberdade para exercer os seus comportamentos naturais deve ser bastante respeitada, porque a privação de liberdade e a privação do exercício de comportamentos naturais pode gerar um comportamento agressivo e violento do animal, né? Exatamente pelo acúmulo de energia, acúmulo de ansiedade. Então, se você quer ter ali uma relação saudável, é muito importante respeitar as necessidades, né, de extravasar a energia, de se exercitar, de brincar do seu animal, que obviamente vão depender de espécie para espécie. E também temos a questão do respeito à personalidade. É muito interessante essa questão, porque os animais, eles não são padronizados, né? A gente pode pensar, o cachorrinho, ele é mais agitado, o gato é mais calmo. Ou um cachorro de porte pequeno é um cachorro mais calmo, um cachorro de porte grande é agitado. E isso não é uma regra, né? Os animais, assim como nós, pessoas, são seres, indivíduos únicos no mundo. E eles podem ter ali
comportamentos, reações bastante diferentes, né? Mesmo sendo da mesma espécie e até mesmo da mesma raça. Então, é bastante importante quando você for adotar, né, um animalzinho, você ter em mente que ele muito provavelmente não vai ser exatamente da forma como você está esperando, até porque ele não é um produto. Então, vamos lá, sobre a questão da alimentação e da hidratação, que entra na liberdade nutricional dos animais. Os tutores, eles são responsáveis por fornecer uma alimentação balanceada, né, adequada, na quantidade também adequada. Não adianta fornecer alimentação e ser um alimento incompatível com aquela espécie e acabar causando prejuízos para a saúde desse animal. Também não adianta oferecer a melhor alimentação possível em uma quantidade insuficiente, esse animal vai acabar ficando desnutrido. Então, é muito importante ter ali todos os parâmetros respeitados em relação à alimentação, até porque é a base, né, da questão fisiológica do animal, para que ele tenha ali um funcionamento bastante regular e equilibrado. Então, é necessário cuidar para que o animal não passe fome em algum período do dia. Lembrando que eles não podem falar, né? Então, é necessário agir com precaução e deixar realmente uma quantidade que seja suficiente para ele se sentir nutrido. E também é necessário deixar água limpa e fresca sempre disponível. Essa é a liberdade nutricional dos animais. Nós temos também a questão da liberdade ambiental, né? Que é a segurança, o abrigo e o conforto que os animais vão receber dentro de casa. Então, os animais que convivem conosco, eles já não possuem mais habilidades naturais para se proteger de predadores, para se proteger de intempéries do tempo. Os tutores que devem fornecer, de fato, um abrigo seguro e que seja confortável, apto para esconderijo, né, quando eles se sentirem ameaçados por algum barulho, por algum cheiro diferente, e que também seja apto para que eles possam descansar. Assim como nós, os animais também gostam de privacidade, então é importante ter ali um cantinho deles para que eles se sintam, de fato, né, confortáveis em tirar um cochilinho, dormir, sem se preocupar com interferências externas. E, preferencialmente, né, esse ambiente que fique próximo à família, pois os animais domésticos possuem uma ligação bastante forte de afetividade com os seres humanos. A questão espacial, né, de liberdade, nenhum animal pode ser privado de se comportar de acordo com a sua natureza por conta de confinamento. Então, mesmo que o animal viva, né, em um ambiente fechado, numa casa, num apartamento, isso a doutora Fernanda Campista vai evidenciar melhor na aula 3, é muito importante se atentar à questão do enriquecimento ambiental para que esse animal não fique entediado, né, não fique com energia acumulada, não fique estressado, acabando tendo distúrbios de comportamento e até mesmo distúrbios psicológicos, que podem vir a gerar doenças físicas. Nós temos também a questão da atenção e do afeto, que vai entrar na liberdade psicológica, né? Esses animais adaptados para viver em ambientes domésticos, eles são muito afetuosos e muito sociáveis, então eles esperam uma contrapartida do tutor, né? O cachorrinho que fica ali atrás da porta, esperando o tutor chegar do trabalho, o tutor chega e nem sequer dá um carinho nele, não dá um oi para ele, esse animal vai passar por um sofrimento naquele momento, porque ele tem uma expectativa muito grande de ter ali, né, o aconchego, o amor do seu tutor. Então, é muito importante se atentar ao fato de que algumas espécies também precisam viver em duplas para que se sintam bem, principalmente espécies de animais exóticos, né? Como, por exemplo, o caso do coelho, porquinho da Índia. São animais que dependem da companhia de outro da mesma espécie para que eles possam se sentir seguros e confortáveis naquele ambiente. E nesse caso, é importante, né, adotar um outro caso eles vivam sozinhos, porque eles também podem vir a desenvolver distúrbios de comportamento. A gente chama de animais gregários, né? E os animais não podem ser compelidos a se comportar de forma não espontânea. Assim como eu citei anteriormente, além da questão da espécie, né, da raça, que tem ali alguns padrões de comportamento genéricos, a gente deve lembrar que os animais são indivíduos únicos, indivíduos sencientes, que possuem interesses e vontades próprias, né? Não é um produtinho que vem da máquina, tudo pré-determinado como o animal vai se comportar. Então, é muito interessante que quando você, né, sua família, se predispõe a adotar um animal,
ele vai precisar ser amado e respeitado da forma como ele é. Não adianta querer moldar um animal de acordo com o comportamento que você esperava dele, né? Assim como quando a gente tem filhos ou quando convive com outros familiares, nós devemos aprender a respeitar as vontades e os comportamentos ali daquela coletividade para que essa instituição familiar seja de fato saudável para todos. Então, a educação dos animais não deve ir além das regras básicas para uma convivência harmônica com os humanos e com outros animais. Bom, pessoal, essa foi a aula 1. Eu encontro vocês na próxima aula, na aula 2, para a gente continuar a nossa conversa sobre guarda responsável.